Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao Ratos de Laboratório Podcast, o podcast da química. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e dos laboratórios e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. No episódio de hoje nós vamos falar a química nas guerras. Vamos lá, Edu. E aí, galera, aglomerado de átomos, viajantes do espaço-tempo, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso querido Ratos de Laboratório. É sempre um prazer poder falar com vocês sobre assuntos científicos que vão permitir que esclarecer tantas dúvidas que, principalmente na época de escola, a gente fica com aquilo encucado e a gente vai tentar trazer isso de uma forma bem descontraída. Siga-nos nas principais plataformas, para a gente vai ser... muito legal que vocês acompanhem a gente e o nosso convidado. Vamos falar do nosso convidado hoje, o professor Ricardo, professor de História. Professor Ricardo, seja bem-vindo. A pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados: quem é você no Laboratório da Vida? Bem, eu agradeço o convite, né? Estou muito honrado de poder participar. É uma experiência nova para mim, com certeza. Eu sou Ricardo Cardoso, eu sou professor de História, também sou pedagogo, né? Eu tenho lato-sensu de Cidadania e Cultura e outros cursos mais de extensão universitária, enfim. Trabalho há cerca de quase 30 anos, mais de 30 anos na rede do Estado, né? Na rede estadual. E na rede particular eu tenho quase mais ou menos esse tempo também de experiência. Atualmente eu sou vice-diretor numa escola do Estado e sou professor no Colégio São Gabriel, em São Vicente. E a gente tem uma história interessante, né, Ricardo? Porque você foi professor dos meus filhos, é vice-diretor numa escola que eu dei aula, sim, lá no Leopoldo, sim, então sim. É bacana essa história aí. Agora, se a gente vai falar de guerra nas químicas, né, vai falar de química nas guerras, né, é importante até por isso que a gente convidou o Ricardo, porque os ratinhos de laboratório andaram pelo mundo aí todo e saíram dos laboratórios e começaram a ajudar a desvendar esse mistério de como a química podia ajudar a ciência, né? Mas no final das contas, os nossos amigos seres humanos acabaram transformando essa química em armas de guerra, né? E aí é um problema, porque a química acabou sendo mistificada, né? Todo mundo começou a falar assim, a química é ruim porque as armas químicas começaram a fazer parte. Edu, hoje a guerra atual, que tá todo mundo falando, todos os jornais aí estão falando, é a guerra da Rússia com a Crimeia, não, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Até a Crimeia é um dos problemas. A química tá nessa guerra hoje? A gente tá falando de química nessa guerra atual? É uma coisa muito interessante, né? Porque ela impacta a vida de nós brasileiros, do planeta Terra. Não só por conta disso, mas a química está totalmente envolvida, né? A gente sabe que a questão de geopolítica, a Rússia parou de fornecer gás natural para a Europa e com isso agora vai começar o frio lá, muito intenso, e o pessoal está com problema de abastecimento, a questão dos fertilizantes. Fertilizante é um problema grave. Agora, pouca gente discute sobre um assunto que está relacionado com a química e que, por um acaso, é algo que vai ter algum tipo de situação negativa no futuro, né? A movimentação dos tanques atravessaram a Bielorrússia, né, o Belarus, e entraram pela Ucrânia perto da cidade de Chernobyl, ou na verdade Pripyat. Né? Chernobyl é a usina, né? É a usina. E com isso, toda aquela poeira radioativa que estava lá durante décadas, ela começou a se movimentar. E aí entra tal da história, né, cara? Porque a Floresta Vermelha, com um acidente em 1986, criou-se a Floresta Vermelha por conta daquele monte de poeira radioativa, né, da própria explosão da usina. E aqueles tanques começaram a passar ali e a coisa não ficou muito boa, né, cara? É uma coisa inacreditável, porque a explosão em 1986 do reator, um dos reatores nucleares da usina de Chernobyl, espalhou a quantidade de material radioativo por uma região muito grande, né? E isso certamente vai ter consequências para aqueles moradores que já sofreram uma vez, né? E vão ter outras possibilidades futuras, e que vai ser necessário que ambos os governos, depois que essa guerra acabar,
essa guerra idiota, ela possa, de fato, tomar cuidado. Mas, professor Ricardo, eu vou perguntar uma coisa para ti. Nós sempre tivemos aí uma relação entre guerra e química? Sim, sempre tivemos a história da humanidade, até uma redundância, né, que é o homem que faz história, né? A história é tão antiga como a humanidade. O homem se diferencia dos outros animais por produção da cultura, por transformar a natureza, né? Por modificar a natureza, construir ferramentas, né? E utilizar essa ferramenta como sobrevivência. E a inteligência do homem, se assim podemos dizer, né? Ela também é utilizada utiliza-se, né, de elementos da natureza, vai descobrindo, infelizmente também para provocar, né, para poder aumentar o número de mortos, né, de utilizar para a questão da guerra contra o inimigo, seja ele qualquer justificativa que for, né? Então ela sempre esteve presente mesmo, ao longo da história, bem mais antigo que a gente imagina. É uma coisa interessante, né? Até porque existe uma lenda, né, que trata especificamente de como a famosa Batalha da Rússia, né, onde Napoleão tentou invadir a Rússia e se deu mal, porque naquela ocasião, inclusive é tema de um livro, né, Os Botões de Napoleão, de Penny Lecoulter e Jay Burrison, que trata das 17 moléculas mais importantes. E ele começa o livro, né, tem esse nome justamente porque ele trata de um mito, né? O que aconteceu especificamente? Opa, ficamos no escuro, mas não tem problema, isso daí, acho que Napoleão Bonaparte... Napoleão ouviu e tá querendo nos castigar. Mas, na verdade, o que acontece é que essa lenda diz que eles, por conta do frio extremo lá, os soldados simplesmente ficaram com os casacos abertos e acabaram morrendo, né, o Barroca? Então, essa é uma lenda interessante, porque eu, quando estudei na escola regular, né, nunca tinha ouvido essa lenda. Eu ouvia que o Napoleão tinha perdido a guerra pro frio. E aí depois foram criadas outras lendas por conta do Napoleão perder a guerra pro frio, né, professor Ricardo? Porque o pessoal sabe, né, parece que não aprende, né, que perder a guerra por frio é meio que comum. O Alexandre perdeu guerra por frio, o Napoleão perdeu guerra por frio. A própria Segunda Guerra Mundial acabou tendo um problema grave com frio. Mas essa história do Napoleão, ele realmente entra com 600 mil homens na Rússia e sai com 10 mil. São as chamadas guerras napoleônicas, né, no século XIX. O Napoleão promoveu diversas invasões, né, e essa invasão da Rússia, a campanha da Rússia, ele acabou subestimando, né, o poder de resistência dos russos também, que utilizaram técnicas de guerrilha, né, a terra arrasada, que foi sempre utilizada em determinados conflitos, principalmente daquele lado, né, de um dos lados ser bem inferior militarmente em relação ao invasor, por exemplo, né. E os russos utilizaram o frio como aliado, né, que já depois, mais tarde, durante a Segunda Guerra, e o Napoleão acabou chegando até Moscou, na verdade, mas não conseguindo ocupar devido ao frio russo. Inclusive tem até um ditado, né, um russo, que na verdade o frio não existe, né? Você que é mal agasalhado, né? Então, é verdade. Os russos utilizaram muito bem. Eles usaram o frio como arma, e o frio e a fome, né? Exatamente. Então eles saíam quando as tropas napoleônicas chegavam, né, e eles queimavam, enfim, ou envenenavam a comida, evitando que as tropas se reabastecessem de água potável e alimento. Você imagina, o exército napoleônico de 600 mil entrar na Rússia e sair com 10 mil, é uma baixa... Acho que nenhuma guerra a gente teve uma baixa tão grande assim, né, se você parar pra pensar, de um exército, né, um exército que era um exército vencedor, né, Ricardo? Sim. Foi um grande revés, né? E a partir depois desse fracasso da campanha da Rússia, o Napoleão, ele, apesar depois ele retornou, né, no governo dos 100 dias, mas ele não conseguiu manter o poder, né, por mais tempo, né? Ele acabou perdendo outras batalhas, enfim, até ele ser
isolado, né? E muito bem isolado na ilha de Santa Helena, no Atlântico. Essa é uma história interessante, ele ter ido para a ilha de Santa Helena e depois ele morre lá. Ele morre lá. Provavelmente, acho que ele morre de câncer e depois o seu corpo é transferido, né, para a França. Agora é o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, você vê, a gente está falando das guerras napoleônicas, né? Mas a Europa, talvez uma das guerras mais importantes ali naquele continente europeu, mas depois você tem a Grande Guerra, né? Que é a Primeira Grande Guerra, que é uma guerra em que a arma química foi a precursora, né? Foi onde a arma química fez o maior estrago, né? Você lembra quando a gente estudou a história? Sim. E aí você traz o gás cloro, o fosfogênio, e isso foi uma coisa que mudou a guerra, talvez, Ricardo. A gente tem que ver também, analisar que a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela revolucionou não somente as técnicas de fabricação, né? O uso de combustíveis, né? E a aceleração da produção, mas também a Revolução Industrial, ela investiu muito na pesquisa, né? Nas descobertas, invenções, e a química, ela ficou bem marcada também da Revolução Industrial. E todo esse desenvolvimento tecnológico também foi utilizado para a indústria armamentista, né? Inclusive a química. Infelizmente, ela teve esse legado negativo, porém, todo o processo de fabricação desses gases, né? Tanto do fogênio, o gás cloro, o gás mostarda. O gás mostarda, é verdade, o desenvolvimento da amônia nessa época. Amônia, e nós tivemos dois personagens importantes. Se todo mundo tem uma geladeira em casa e conserva os seus alimentos nos mercados, e a gente consegue transportar alimentos pelo mundo afora através de navios frigoríficos, a gente tem que dar graças a Deus pelo desenvolvimento tecnológico dos gases, né? Os primeiros refrigeradores tinham gás amônia, e foi dois pesquisadores alemães, Johann Haber e depois Karl Bosch, que puderam desenvolver uma equação química e um desenvolvimento do processo para melhorar a produção de amônia, que veio ser um grande aliado. Mas é interessante isso que o Ricardo falou, porque o desenvolvimento a partir da Revolução Industrial permite que os químicos desenvolvam, façam pesquisas, e nessas pesquisas desenvolvam todo um aparato para melhorar a sociedade. O problema é quando o próprio homem usa tudo isso que foi desenvolvido pela química. Sim. Numa guerra, né? Você tem aí uma coisa interessante, porque foram desenvolvidos remédios, né? Enfim, né? Que quer queira, quer não, prolongou a vida do homem, né? Do ser humano, mas ao mesmo tempo também utiliza para encurtar a vida, né, e causar um grande número de mortes em pouco tempo, né? Agora, uma coisa interessante, Ricardo, isso agora até uma dúvida que apareceu aqui, assim, dizem, né, como a gente brincou com a lenda e com o mito dos botões da roupa dos soldados do Napoleão, dizem que na Primeira Guerra Mundial o pessoal morreu mais de doenças como, por exemplo, tétano, né, até do que a própria guerra em si. Sim. Só que a gente tem nos relatos históricos como o gás mostarda, como o gás cloro foram determinantes em algumas batalhas. Sim. Teve a Primeira Guerra, geralmente um conflito ele tem uma foto, uma imagem, uma ilustração que representa todo esse acontecimento, né? Quando você vai identificar uma ilustração em relação à Primeira Guerra, você vê que são aqueles soldados utilizando máscaras, né? É bem a cara, assim, vamos dizer assim, da Primeira Guerra. Não só os soldados, mas também cavalos, que foram utilizados muito cavalos, cachorros, enfim, né? As pessoas, parece que meio que uma guerra não é muito humana, né? Diante daquela característica daquelas máscaras utilizadas, né? E a gente vai ter um acontecimento em 1905, que é a utilização desse gás cloro, que foi utilizado em Ypres, onde hoje é a Bélgica, onde os alemães eles jogaram uma grande quantidade de gás cloro e chegou a matar muito, né, muitos franceses, inclusive, apesar de ser na Bélgica, mas o conflito ali, o conflito estava ocorrendo com os franceses, porque a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em alguns períodos, né? Então você vai ter a guerra de movimento, que é a tomada de regiões, né? Os exércitos eles vão se locomover, vão ocupar o máximo de território possível.
Só que na Primeira Guerra teve uma segunda fase, em 1905, que foi a chamada Guerra de Trincheiras, né? Então, a Guerra de Trincheiras ela marcou o equilíbrio do conflito entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Aí que os alemães, no caso, eles utilizaram o gás cloro, que vocês sabem muito mais do que os efeitos, né? E começou a que a gente chama de uma corrida química, né? O outro lado também começou a pesquisar e a utilizar outros gases também para ser utilizados contra os seus inimigos, né? Cara, e você sabe que o gás mostarda, ele tem um efeito retardado, né? Você só vai sentir os efeitos do gás mostarda depois de algumas horas de exposição ao gás mostarda. E aí tá a crueldade do gás mostarda. Porque o gás cloro você se intoxica naquele momento, né? Agora o gás mostarda, quando você é exposto ao gás mostarda, depois de horas é que você vai sentir os efeitos. Porque ele vai dar efeitos na pele e nas mucosas, mas assim, horas depois. E isso que é muito radical, porque você foi exposto, por isso o nome gás mostarda, né? Você sente aquele sabor ocre, né? E depois de algumas horas você vai ter os efeitos, ou seja, você foi exposto ao gás, você vai morrer horas depois com sofrimento. É terrível, cara, a utilização da química para a guerra, né? Sim. Inclusive o gás mostarda, ele faz o efeito inalando, né? Mas também o contato com a pele também. Sim, ele é terrível, terrível. E você falou do tétano, né? Que causa também mortes na guerra. As guerras, por exemplo, da antiguidade, as guerras gregas, né? Elas tinham os conflitos, cara, entre as cidades gregas ou contra os invasores gregos, e muitas mortes se davam devido à cólera, que as cidades, né, as pessoas que acabavam morrendo, enfim, causava contaminação da água, e muita gente morria de cólera, não necessariamente da guerra em si. E engraçado, né, Ricardo, Edu, até hoje ainda tem gente que morre de cólera em alguns países no mundo, né? E a solução é tão simples, química, né? Sorinho caseiro, hidratação. Sim. E resolver essa parada de uma forma bem simples e salvar vidas. Tanto é que os Médicos Sem Fronteiras, a própria ONU, faz um trabalho magnífico nesses países afetados que não tem absolutamente nada, na África, no leste asiático, né? E certamente salvando a vida de muitas crianças, principalmente, que estão expostas à cólera, e o tratamento é tão simples. Água, sal e água, sal, açúcar e hidratação. E tá aí o fantástico da química, né? A gente tá falando de cloro, mostarda, e no final das contas muita gente morreu de cólera, né, nas guerras gregas. Exato. Não, mas o professor Ricardo agora falou uma coisa interessante, né? A gente tava lá na Primeira Guerra Mundial, e aí a Primeira Guerra Mundial, gás cloro, gás mostarda. Mas na Segunda Guerra Mundial a gente também teve um problema com gás, né, cara? Porque, teoricamente, em 1925 acaba essa história de química na guerra, né? Teve 10 anos depois desse grande ataque alemão em Ypres, né? 1925, já no período entre guerras, ocorre o chamado Protocolo de Genebra, né? Onde proíbe-se armas químicas, o uso de armas químicas e biológicas nos conflitos, né? Só que esse protocolo, ele fica meio assim... no papel. No papel, né? Porque, na verdade, não prevê punição, não prevê uma punição, e nem a verificação, né, em relação ao uso dessas armas químicas, né? Ficou só uma coisa... nas nuvens, né, assim, mas nada ao vento, né, melhor dizendo, mas a utilização de armas químicas ainda continuaram. Uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Edu sobre, quando a gente conversa sobre guerra, e até o legal de falar desse episódio por conta disso, é que no protocolo eles falaram que não podia mais usar arma química, né, lembra? A gente conversou bastante sobre isso, mas ninguém falou que não podia pesquisar. E a química, como você começa o desenvolvimento ali na Revolução Industrial, depois que você começa na Revolução Industrial não dá mais para parar. Porque aí o pessoal começou a gostar de geladeira funcionando bem, começou a gostar de combustível, começou a gostar... Claro, desenvolvimento tecnológico, borracha, um monte de coisa foi desenvolvida. E aí você continua pesquisando nos laboratórios sobre essas moléculas.
E aí você imagina que você entra numa Segunda Guerra Mundial. E um dos motivos que eu imagino, e aí é legal o Ricardo falar pra gente, a arma química não foi tão utilizada na Segunda Guerra porque também o inimigo já tinha, né, a contramedida. Então eu já sabia que se eu usar uma máscara, se eu usar uma roupa especial, o gás cloro, o gás mostarda não iria funcionar mais. Então a contramedida na Segunda Guerra era já um pouquinho melhor. Mas aí na Segunda Guerra começa um outro problema. Usar o gás para quê? Para exterminar o inimigo dentro dos campos de concentração. Né? Sim, segundo o curador, né, do Museu Memorial Museu e Memorial da Primeira Guerra, Doran Cart, né, a arma química ela é usada também como questão para terror, né? Porque a guerra tem lá, classicamente, você eliminar o seu inimigo, mas ao mesmo tempo, essa guerra química ela é utilizada também como uma forma de promover o terror, que a moral do inimigo baixe, né? E a utilização, né, tanto que a partir desse protocolo ocorreu durante a Segunda Guerra, né, um pouco antes da Segunda Guerra também, e também ocorreu, vamos dizer assim, recentemente na guerra do Irã-Iraque, né, que foi de 1980 a 1988, né, e já foi mais ou menos assim uma guerra ao vivo, né, porque a televisão já fazia uma cobertura clara, onde esses dois países lutaram durante 8 anos, na verdade não foi declarado um vencedor, e a população civil sofreu muito com a utilização do cloro, do gás mostarda, enfim, de outros produtos químicos. Estamos falando dos anos 80, 1980, de uma arma química usada na Primeira Guerra Mundial, no começo do século. Exatamente. Porque o soldado, ele vai teoricamente preparado, mas a população civil não. Então a população civil, ela sofre muito com as consequências, né, como aconteceu na guerra do Irã-Iraque. Principalmente os iranianos ali nas regiões de conflito. E aí tem o Vietnã também nessa história, que usou muita arma química, né? Os americanos usaram muita arma química porque também era uma guerra de trincheira. Sim. O Vietnã, os caras se enfiavam dentro dos buracos, né, na selva. Vietcongs. Os Vietcongs, né? E o interessante porque ali naquela situação, eles estavam usando o gás sarin, justamente porque o gás sarin foi um gás que foi, né, depois ele era produzido numa mistura sólida e pulverizava lavouras para você exterminar ervas daninhas. Então os caras sacaram e falaram, pô, se os caras estão escondidos lá no meio do mato, vamos acabar com o mato. E aí eles começaram a sobrevoar, bombardeiros, tinham tanques, né, que liberavam essa substância na floresta e o mato morria e os Vietcongs ficaram totalmente expostos, porém não perderam a guerra, né? Todo mundo sabe a história, o que aconteceu com os Estados Unidos durante esse conflito. Mas a população e o solo do Vietnã foram extremamente prejudicados até hoje, né? A agricultura do Vietnã melhorou, o próprio Estados Unidos foi obrigado pelo Tribunal de Haia a rever as condições e auxiliar o país na preparação do solo, né, e reparar esse erro ambiental. Mas aí os ratinhos de laboratório agora dá para dar uma volta pelo mundo, né? Como toda guerra tinha um pouquinho de química, né? Se você for parar para pensar, a guerra que o professor Ricardo fala no Irã-Iraque, ela desencadeia depois da crise do petróleo de 79, né? Cai o Reza Pahlavi e entra o Ayatollah Khomeini, né? Na guerra do Irã-Iraque, ele se deu, era a época ainda do Saddam Hussein. O Irã, ele tinha acabado, estava em processo da Revolução Islâmica, né? O país, ele estava numa convulsão social e política. O Iraque, ele aproveitou essa instabilidade política do Irã e invadiu o território, o Iraque do Saddam Hussein invadiu o território iraniano, só que ele não contava com a resistência do povo do Irã, né? E acabou esse conflito, acabou se estendendo em plena Guerra Fria, né? Era no contexto internacional da época. Uma revolução islâmica que foi uma revolução contra o Ocidente, né? Então teve um apoio, os Estados Unidos acabaram, de uma certa forma, o Ocidente, parte do Ocidente apoiando o Iraque, do Saddam Hussein, que mais tarde
Vira-se contra o próprio Ocidente. Exatamente, não é contraditória, a gente tem que entender todo um processo, né? E essa guerra foi decorrente também da Revolução Islâmica, que a gente tem que também pegar todo um contexto da crise do petróleo da década de 1980. Ricardo, Edu, né, muitos dos nossos ouvintes não tinham nascido nessa época, né? Se você for parar para pensar, a crise do petróleo é 79 e pouca gente sabe que o Irã, que a gente conhece hoje como um país fechado, um país com tanta diferença para o Ocidente, na realidade foi um país muito alinhado com os americanos nessa época, né? O Reza Pahlavi, que era era o monarca, né? Sim, mas ele era alinhado com os americanos. Totalmente alinhado. Era um país que viveu a febre dos anos 70. Sim, né? sim. Você vê lá o Irã antes de 1979, parecia que você estava em alguma cidade americana. Sim. Exatamente. E aí a Revolução Islâmica derruba o Reza Pahlavi e entra com o Ayatollah Khomeini, né? Eu lembro de eu criança vendo... Não que eu seja tão velho, né? Mas eu lembro de eu criança vendo na televisão o Ayatollah Khomeini e realmente, o professor Ricardo lembrou bem, os americanos e o Ocidente apoiaram o Iraque, né? Sim. E em determinada monta eu imagino até fornecendo essas armas químicas que foram usadas, né? Se você for parar para pensar, não duvido que foram eles mesmos que forneceram. Exatamente. Então tinha todo o interesse, porque até hoje, né, o Irã ele faz parte do eixo do mal, né, pro lado dos Estados Unidos, né. Então a gente precisa também ver o que é o bem, o que é o mal, né. É verdade. Falar nisso é o próximo jogo da Copa do Mundo, né? Estados Unidos e Irã. Estados Unidos e Irã, que é verdade. Não, quando o programa for ao ar, esse jogo já foi. Já foi, é verdade. E o Irã acaba virando uma teocracia, na verdade, né, propriamente uma teocracia na realidade, na prática, né? E acaba se aliando agora com países como a Rússia, enfim, países que são meio que contrários assim aos Estados Unidos, né? Não digo inimigos, né, mas não tem aquela aproximação diplomática, assim. Porque inimigo aí depende um pouco da química, se você for parar pra pensar. Por quê? Nós estamos falando de 79 e uma crise do petróleo. Petróleo, puramente química. Depois a gente vem nos anos... Depois dessa guerra Irã-Iraque, né, você tem depois a crise dos alimentos, né? E aí entra o que você falou da Rússia e da Ucrânia quando a gente fala de fertilizante. São os maiores produtores de fertilizante e isso impacta a agricultura do mundo inteiro. Né? Não tem jeito, né? Mas falando sobre a guerra entre o Irã e o Iraque, teve, obviamente, o pano de fundo foi químico. A gente tinha a União Soviética e Estados Unidos brigando por petróleo. A gente está numa região que tem uma das maiores bacias sedimentares com uma jazida de petróleo gigantesca. E aí você verifica ali quem ganhasse essa guerra ia conseguir dominar todo esse petróleo daquela região, né? Mas uma boa informação depois, você tem a guerra de 79, 80, né, até 88. Até 88. E aí Irã e Iraque. Sim. Aí você volta agora, no governo Bush, né? Você volta a ter a invasão pelos americanos Sim. Porque o Iraque invade... O Kuwait, né? O Kuwait. Ocupa o Kuwait e... Aí ocupa o Kuwait, que é um grande produtor de petróleo, porque os Estados Unidos, eles até produzem petróleo, mas eles não são autossuficientes, né? Então eles precisam de regiões produtoras de petróleo para poder fornecer, para poder abastecer Eles consomem muito, né, Ricardo? Consomem muito. Para abastecer, né, ter as suas necessidades de consumo. Então, mas é interessante você ver esse ciclo da história, né? Porque o Iraque foi, na guerra Irã-Iraque, apoiado pelo Ocidente. Não vamos falar só os Estados Unidos, porque ali tinha muita gente apoiando o Iraque, né? E aí depois, na guerra do Kuwait, aí você já tem esse mesmo Ocidente que apoia o Saddam Hussein, sim, contra ele, né? Exatamente. E aí são as guerras da televisão, né? São guerras ao vivo, que passavam ao vivo no Jornal Nacional, o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin da vida, a gente estava ali, né, sempre às 8 horas da noite ali, e vendo, ou às vezes nem necessariamente o Jornal Nacional, mas aquelas entradas ao vivo, foi assim um outro tipo de... E vocês acham que o fato de vocês terem a televisão, da gente ter a televisão ao vivo nessas guerras, vocês dois acham que isso determinou
o não uso das armas químicas como foi lá atrás. Por exemplo, as pessoas já ficavam um pouco com receio de usar o cloro, mostarda, mesmo sarin. O que vocês acham? E que você fala um pouquinho, Edu, o que você acha disso? Você acha que o fato de ter a TV filmando, porque eu lembro muito do Ricardo tá falando. E talvez caso... A guerra em si já causa um impacto, obviamente, desagradável, né? E quando ela é apresentada para o mundo todo praticamente ao vivo, e você vê esses horrores, e principalmente esses horrores causados por produtos químicos, chama muito mais a atenção do mundo, né, da opinião pública, enfim, dos líderes, para a questão de inibir mais o uso de armas. Aquela foto, vocês vão lembrar disso, tem uma foto da menininha no Vietnã. No Vietnã. Aquilo é gassarim. Gassarim. Sim. Porque aquilo caiu e a menina, quando tinha contato com a pele, ela tinha queimaduras extremamente por áreas, né, pelo corpo todo, né, e fora isso, né, a contaminação propriamente dita desse gás por via respiratória, você tinha o mesmo efeito acontecendo dentro dos seus pulmões, então deve ser assim uma dor muito forte, né. E aí entra um pouco do mito, né? Porque esse terror que o Ricardo tá falando, que a gente tá discutindo, esse terror causou na sociedade em si aquele medo da química, né? O medo do desenvolvimento químico. Eu vejo muita gente falando hoje morrendo de medo da energia nuclear, né? O pânico da energia nuclear. E é uma energia limpa, é uma energia sustentável, só que acontece, a gente tem o fim de uma Segunda Guerra Mundial com uma bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki. E aí isso causa um pânico geral. E eu vejo muita gente associando a foto do Vietnã, é engraçado isso, né? Ver a foto do Vietnã associada a Hiroshima e Nagasaki. Um pouco de descontexto histórico, né, Ricardo? As pessoas associam a química a eventos negativos, ao pânico, ao terror, mas no final das contas, graças a esse desenvolvimento da química que foi usada em guerra, é que a gente hoje tem micro-ondas em casa, é que a gente hoje tem geladeira, é que a gente hoje tem produtos de beleza e produtos alimentícios mesmo, né? A própria agricultura, se a gente for pensar o desenvolvimento químico para a agricultura, é uma revolução fantástica. A gente tem 6 bilhões de habitantes no planeta, 6 ou 8? Acho que agora é 8, né? 8, completou 8 bilhões. Completou. Como é que a gente come sem ter produção agrícola, né? Então, assim, é muito importante a gente determinar que o desenvolvimento químico, e aí volta, né? O ciclo da história, né? A gente fala de tantas guerras, né? A gente conversou antes do programa falando sobre, nessa mesma região, lá onde hoje é a Crimeia, né? Os genoveses, né, o professor Ricardo pode falar pra gente, os genoveses se aquartelaram lá e estavam lá bonitinho, e aí chegam os invasores, né? Os tártaros, né? Os tártaros. O do molho tártaro. Acho que talvez. Foi em meados do século XIV, né? Na cidade de Cafa, hoje é a Feodócia, na Crimeia, né? A gente tinha o pessoal tinha um grande problema que era a peste bubônica, né? A peste bubônica, ela não tem uma origem assim muito clara, provavelmente ela é de origem asiática, né? Porque já foi constada tanto na China como na Índia, naquela época, já mortes relacionadas à peste bubônica. Então a Rota da Seda, né? A famosa Rota da Seda, que é uma rota comercial de vários produtos de origem asiáticos para o Ocidente, né? Que o Oriente, na verdade, trazia, vamos dizer assim, as novidades, né? Invenções. As grandes viagens de Marco Polo. Exatamente. Então, o que foi trazido também pelas cruzadas, né? Aqueles cruzados que retornavam à Europa, trazia todos aqueles produtos orientais que acabou chamando a atenção e estimulando o comércio. Então, e com ela, além dos produtos, também vieram algumas doenças, né? E aliados também à falta de higiene, né, do europeu na época, né? As condições de higiene acabavam ajudando a proliferar diversas doenças, não só a peste bubônica. Então, a peste bubônica ela foi utilizada como arma, na verdade, biológica, né? E pelos tártaros, onde eles, contra os genoveses, que em geral um exército ou um grupo menor aquado, eles acabam se isolando, né? E eles, para poder romper esse isolamento, eles acabavam jogando os corpos, né, com catapultas
corpos esses contaminados com a peste bubônica, para causar ali um bombardeio biológico, vamos assim dizer, né? Para aí acabava contaminando o inimigo também com a peste bubônica. Apesar que precisava, na verdade, só de um rato, né? Já voltou os ratinhos, né? Só de um rato para poder começar a transmissão da peste bubônica, né? E na Europa, nessa época, não era difícil ter rato, né? É o que mais tinha. Era os acúmulos de lixos, né? O descarte era feito de uma forma não muito apropriada. Muito rudimentar. Isso causava o acúmulo de lixos, né? Lixos, vai ter roedores, ratos, enfim. E aliado também com a questão da falta de higiene da própria população, né? O desconhecimento, né, da origem de algumas doenças, que geralmente as doenças tinham uma origem divina ou era um castigo de Deus, enfim, e proliferava com muito mais velocidade essas doenças. No caso, a peste, eu não gosto de falar muito peste negra, né, assim, mas a peste negra, também conhecida como peste bubônica, ganhou um campo fértil assim, que ela proliferou e acabou matando um grande número, tem uns números assim, cerca de 1/3 da população europeia. Olha que interessante, cara. E nós estamos falando que isso desencadeia, né? Volta lá para a Crimeia, onde a gente começou a nossa conversa. Exato. Sobre a Ucrânia. Sobre a Ucrânia. E veja que interessante, né? Os italianos nessa história aí, não existia Itália, né? Porque Gênova era um reino. Eram cidades, eram repúblicas. Muitas cidades eram repúblicas, eram independentes, eram como se fossem cidades-estados, né? A Itália em si, como a gente conhece hoje, ela não existia nessa época. A Itália, como a gente conhece hoje, ela foi unificada no século XIX somente. Que interessante. Como Itália como país. Assim como a Alemanha também, que são chamados de estados nacionais tardios, né? A Alemanha já cresceu, já foi unificada, poderosa, né? Então ela rompeu o equilíbrio que tinha entre franceses e ingleses. A Alemanha surge forte, surge poderosa, uma terceira potência na Europa ali no século XIX. A gente verifica tudo isso, né? A gente começou a falar sobre todas essas regiões e o desenvolvimento, principalmente da Revolução Industrial, que apesar de ter começado na Inglaterra, principalmente no nosso campo químico, ela se deslocou para a Alemanha. As grandes indústrias farmacêuticas, os grandes grupos químicos, eles acabaram ficando no que a gente conhece hoje como Alemanha, e puderam desenvolver ali uma tecnologia para a produção de milhares de produtos e que são utilizados como matéria-prima para a fabricação de bens de consumo. Até hoje, né, várias empresas alemãs, né, Barroca? A gente aí que conhece. Não, a gente trabalha com muita gente de empresas alemãs e se você for parar para pensar, é interessante uma coisa que o Ricardo falou, é legal fazer esse link. A Rota da Seda trouxe a química do Oriente para o Ocidente. Sim, se você for parar para pensar, né, o Oriente, para nós ocidentais, ele acaba sendo uma coisa um pouco fechada, a gente tem pouca informação. Na era de internet, de informática, a gente começa a ter um pouco mais de interação, né? O mundo ficou pequeno, o mundo globalizado. Sim. Mas a Rota da Seda trouxe também muito desenvolvimento químico para a Europa. Se você for parar para pensar, os chineses, os orientais já haviam dominado pólvora, já haviam dominado produção industrial, eles faziam seda, claro, uma produção industrial dependente da natureza, mas um conhecimento químico rudimentar, mas um conhecimento empírico. Pra fazer o alinhamento. Exatamente. Eu posso citar aqui um povo que não necessariamente foram grandes inventores, mas eles tiveram uma responsabilidade, uma importância muito grande, que foram os árabes. Né? Exatamente. Os árabes, eles faziam essas ligações comerciais com os povos do Ocidente e os povos do Oriente. Eles traziam novos conhecimentos, muitos eram tradutores, né? Conheciam um outro idioma também, ajudaram na tradução. Muitos eram pilotos, né? Navegadores, né? Chamam de pilotos. E os árabes, eles foram uma espécie de carteiros, né? Eles eram correios culturais, né? Entre o Ocidente e o Oriente através dessas rotas comerciais, né? Não, é interessante porque um bom desenvolvimento, a gente fala de química aqui no podcast, mas uma parte do nosso desenvolvimento, uma parte importante é a matemática. Sim. E sem os hindus e sem os árabes,
a gente não teria esse desenvolvimento fantástico da matemática, talvez a gente não teria chegado até aqui na química, mesmo na história, né? Porque os fatos históricos que nós conhecemos hoje dependem desse caminho, né? Exatamente. Depende desse caminho, porque sem a Rota da Seda, sem a gente conhecer o que o Oriente tinha para nos fornecer com química, física, matemática, a gente não tinha chegado até aqui. É verdade. Astronomia, que foi Os utilizado, árabes, né? os Os árabes foram muito fortes nisso. E as navegações seriam impossíveis sem ter conhecimento dos astros e a matemática que fazia eles poderem se deslocar pelos oceanos e em busca de novas terras e o comércio forte. Muitos navegadores árabes eram contratados por italianos, enfim, justamente porque muitos eram habilidosos na navegação noturna, através das estrelas, né? Fantástico. Eu tenho eu não vou lembrar agora, ou depois a gente coloca na descrição do episódio, mas tem dois livros que eu li de um navegador inglês atual, e ele coloca uma teoria, né, óbvio, uma hipótese, que os navegadores chineses, ele coloca 1543, e tem um outro ano que ele coloca o ano em que os chineses descobriram a América. Então ele coloca os navegadores chineses de uma das dinastias que tinham contato com os árabes e uma boa troca de informações como grandes navegadores, como eles fazendo 1493, se eu não me engano, como eles fizeram o desenvolvimento da navegação e forneceram aos genoveses, aos europeus, a tecnologia que proporcionou eles fazerem as grandes navegações. E depois ele coloca como a China, como os orientais ajudaram no Renascimento europeu. Por quê? Justamente essa condição de terem os árabes como ponte. É interessante isso. Como a química, a matemática, a astronomia, tudo isso se desenvolve a partir de um contato entre dois povos. Então, se a gente for pensar, até que o mundo globalizado não é ruim, a gente só precisa usar direito, né, Ricardo? É verdade. E aí cai por terra toda aquela questão de xenofobia, de, entre aspas, de atraso cultural ou subdesenvolvimento de um determinado povo, sendo que nós somos frutos, na verdade, de toda essa integração cultural, né? Essa colaboração de diversos povos, de diversas culturas, né? Ricardo, eu acho isso fantástico que você falou. Eu e o Edu, a gente discutiu isso esses dias. O Yuval Harari, naquele livro dele, quando ele fala dos sapiens, né? Nós somos um povo só, não existe uma diferença, né? Nós somos descendentes dos sapiens. Então nós somos um só ser humano, né? Nós não somos diferentes. Fronteiras, barreiras, né? Sem a gente fazer integração, a gente não tem desenvolvimento. E o mais interessante é que agora com esses testes da biologia molecular para descobrir a sua origem, teve até um programa nos Estados Unidos que falava justamente sobre essa área da biologia molecular, que verificava de onde as pessoas eram. Então eles pegavam lá um judeu que descobria que ele tinha origem árabe, ou um cara da Escandinávia que tinha lá um percentual no seu DNA de origem africana, e por aí vai. E as pessoas ficavam verdadeiramente maravilhadas com aquilo e se questionavam até por conta de todo o rigor cultural que ele recebeu dos pais, etc. É uma coisa muito interessante isso, quando a gente avalia que todos fazemos parte do mesmo grupo, né, humanos. Não, somos um povo só, humanos, e é importante a gente falar que o compartilhamento de informações, né, na ciência, na química, na biologia, na matemática, na história, o compartilhamento do conhecimento é importante. Se você não compartilhar, né, e você não compartilhar os teus erros para que outro aprenda com isso, né, não tem desenvolvimento. O desenvolvimento depende do compartilhamento. E é o que a gente faz. Eu até falei para o Ricardo antes de começar aqui o episódio. É muito importante a gente fazer esse compartilhamento, nós que somos profissionais da química, o compartilhamento com os profissionais de outras cadeiras, né, para que as pessoas entendam que só unificando o conhecimento a gente consegue crescer. O que você acha disso, Ricardo? A gente te colocou numa fria para vir num podcast de química para falar de história, né? Bem, eu concordo, claro. Eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado sempre. Eu acredito que o conhecimento, sem assim aquele discurso bonitinho, sabe? Não, que a educação, não, é realmente mesmo a educação, o conhecimento,
a crítica também, você desenvolver uma crítica em relação de um fato que ocorre, né? Porque o fato ocorre, só que ele é visto de diversas formas, de diversos ângulos, né? Ele tem que ser discutido também, né? E assim, e da autonomia, que mais importante do conhecimento, eu acho que acredito que é a autonomia. Você também tem que pensar por você também, né? Eu acho que dessa forma que se constrói o verdadeiro conhecimento, porque senão depois que você só ser somente uma máquina de xerox, só ficar repetindo aquilo que você ouve, né? Mas sem entender o processo, o porquê. Eu acho que é importante também. E essa é um pouco da função do nosso trabalho de divulgação científica e um pouco da função da história. Isso que você acabou de falar é o Galileu. O Galileu, se ele fosse seguir a regrinha da época dele, ele não teria falado que a Terra, né, girava em torno do Sol e não a Terra. O Galileu é um exemplo bom disso. Bom, fala. Na verdade, para finalizar, a gente tem que lembrar, né? A gente está falando aqui do Uno, de uma única coisa. Não sei que você estava falando do Átila, já vai voltar a história toda. O Ricardo já até se coçou ali para falar do Átila. Na verdade, quando a nave Voyager ela estava em Saturno, o Carl Sagan, né, o nosso querido astrofísico Carl Sagan, teve uma ideia de fazer com que ela virasse e tirasse uma foto da Terra. E ele escreveu um dos poemas mais lindos da ciência, né? Chama O Pálido Ponto Azul, né? E ali mostra, né, naquele ponto tão distante daquela nave que foi projetada por seres humanos, mostrava que a gente era uma única coisa, né? E no caso, todas as ciências que existe, todo o conhecimento humano faz da gente alguém diferente nesse universo, em busca do crescimento, em busca da nossa sobrevivência nesse pálido ponto azul. Que coisa fantástica. Bom, Ricardo, não parece, mas já passou o tempo todo do podcast. A gente queria te agradecer por você estar. A gente estuda tanto. As coisas aparecem, começam a aparecer para a gente conversar, falar. A nossa ideia, Ricardo, como eu te falei, é a gente fazer mais programas falando de história, porque é muito importante a gente localizar no tempo, né, a química e localizar no tempo o desenvolvimento da química, para que a gente não ouça as pessoas demonizando a química. Isso é química, eu não vou beber isso, eu não vou comer isso porque está cheio de química. Na realidade, o estar cheio de química é estar cheio de ciência, é estar cheio de conhecimento, é estar cheio de inteligência. A gente tem que parar de demonizar o conhecimento químico. Então é muito importante ter pessoas como você que trazem para nós a história e mostrar o conhecimento histórico para que as pessoas deixem de ter essa restrição à química, para que a química não seja usada como terror. Exatamente. Isso é muito importante. E aí é legal ter pessoas com o conhecimento da história, que estudaram a história, estudaram os fatos, né, como isso rodou pelo mundo, para que a gente retire isso das pessoas. Então, aí, se você agora quiser encerrar, falar para as pessoas um pouco da tua participação, eu sei que você vai voltar mais vezes para falar de história com a gente. Eu quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram. Eu estou muito feliz, agora eu estou muito à vontade, agora a gente pode ficar mais umas 2 horas aqui. Vamos começar de novo, né? Mas eu agradeço muito, estou muito feliz, muito contente. Eu não estava ansioso, na verdade eu estava bem tranquilo, né? E eu agradeço muito a todos, a equipe de vocês, muito sucesso, e eu estou assim disponível aí para um próximo convite. Eu só fico um pouco com restrição, viu, Edu? Porque o Ricardo é um pouco meu rival. Porque os meus filhos amam química, mas eles também amam história. Eu fico preocupado com isso. Essa habilidade é boa. Muito bom. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho, né? Esse projeto, o nosso projeto do Ratos de Laboratório, né? Ele nasce de um sonho de 2 professores, o Carlos Barroca e o Eduardo Correia, um sonho de 2 professores de química para divulgação do conhecimento científico. A ideia é divulgar a ciência e mostrar que a ciência ela está em todo lugar e que ela é importante para o conhecimento e desenvolvimento da sociedade. E a gente também tem uma perspectiva de mostrar para o público o que acontece dentro dos laboratórios.
depois de 30 anos dentro de um laboratório, é importante que as pessoas saibam o que acontece lá. As pessoas às vezes têm restrições ao que acontece, não sabem o que acontece dentro do laboratório, têm um certo medo do que acontece dentro da ciência, dentro do laboratório. Então, o projeto do Eduardo Correia e do Carlos Barroca é justamente levar para o público em geral o conhecimento científico, é divulgar a ciência, né? Então, mostrar que esses ambientes não são ambientes secretos, sim, são ambientes de conhecimento científico, de divulgação científica. Mas para que esse projeto seja viável, né, a gente precisa da ajuda de vocês. Torne-se um apoiador ou um assinante do nosso canal, né, do Ratos de Laboratório. Ouça o nosso podcast nas plataformas, no Spotify, na Aurelo. Você pode entrar lá na Aurelo e assinar o apoio mensal do nosso podcast. Quem for apoiador lá na Aurelo, ele vai ter acesso a um grupo fechado, secreto lá no Telegram, como se estivesse dentro de um laboratório com os ratinhos de laboratório, que vai ter conteúdo exclusivo. A gente vai publicar nesse canal do Telegram, nesse grupo do Telegram, algum conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso a promoções, né? Você assinando o apoio mensal, você também pode ganhar brindes especiais. Nós temos as canecas, nós temos as camisetas dos ratos de laboratório, dos ratinhos de laboratório. E a gente tem o tão esperado mousepad aí com a tabela periódica, que o pessoal gosta bastante, né? E então entre lá na Aurelo, assine o nosso apoio mensal. E a gente também tem as empresas que nos apoiam nesse projeto, nesse momento, né? Se você também quiser ser um dos apoiadores, faça como a Quintec Soluções Analíticas, né? Torne-se um apoiador. A Quintec é uma empresa que faz hoje o desenvolvimento de treinamentos, manutenção, calibração de equipamentos de espectrometria óptica e também consumíveis e tudo que um laboratório hoje precisa para funcionar. Além da Quintec, a gente também tem o nosso site, né, o ratosdelaboratório.com.br, e lá dentro do Ratos de Laboratório você tem o Training Lab, que é a nossa plataforma de treinamentos. Tem bastante coisa lá saindo para 2023. Em 2023 nós vamos ter bastante treinamento saindo aí, já tem bastante coisa dentro da mufla, daqui a pouco tá saindo lá quentinho de dentro da mufla. E dentro lá do nosso site também vai sair, né? Vai se inaugurar, a estreia será em 2023, da nossa lojinha, né? Da Toca do Rato. A Toca do Rato, onde você vai poder, tudo que está verificando aqui durante os nossos episódios, as canecas, as camisetas, o mousepad, canetas, entre outros itens que você vai poder comprar para você que gosta da química do nosso programa, e para também as crianças, né? A camiseta dos ratinhos de laboratório. No próximo episódio talvez a gente até tenha uns ratinhos andando por aqui. Por aqui, certamente. E o nosso parceiro, e isso é muito importante falar do nosso parceiro, a Secom. Então, se você precisa de uma assessoria de comunicação, marketing digital, converse lá com o time da Secom. Graças ao time da Secom, isso aqui tá funcionando aqui. O nosso convidado, o Ricardo, pode falar pra gente lá, tá tudo funcionando direitinho graças à Secom. Bom, os links de tudo isso que eu falei para vocês, os links estarão aí na descrição, na bio, na descrição, para o pessoal clicar. Então, só lembrando, o grupo do Telegram serão para os assinantes lá da plataforma lá na Aurelo. Bom, vamos pro Heroes? Vamos pro Heroes. Opa! E o Heroes de hoje tem a ver com história, tem a ver com guerra, infelizmente, tem a ver com tanta coisa. Nós vamos falar de Alfred Nobel. Alfred Nobel, ele nasceu no ano de 1833 na Suécia, né, na cidade de Estocolmo, que é a capital da Suécia. Ele veio numa família muito rica. A família dele é uma família que fabricava produtos para mineração. Então, entre eles a nitroglicerina. A nitroglicerina é uma substância que foi utilizada há muito tempo para essa finalidade, só que era muito instável. E até o transporte dela é muito perigoso. Foi quando esse jovem entrou na faculdade de ciências e começou a desenvolver, nesse processo de aprendizagem, desenvolver um produto explosivo que fosse estável e que pudesse ser utilizado, detonadores, tal, de uma forma muito segura para principalmente quem trabalha na mineração, que é o trinitrotolueno, que é a dinamite. Interessante que o Ricardo falou pra gente no meio do episódio sobre como os árabes se comunicavam, porque eles tinham as habilidades de línguas, né? O Alfred Nobel falava 6 idiomas. 6 idiomas. E aí você, jovem, que tá aí ouvindo o nosso programa, né? Apesar de estar vendo aqui o Carlos Barroca, o professor Ricardo, a gente aqui é tudo jovem também, mas a primeira patente do Alfred Nobel é com 24 anos. Olha que coisa interessante. E ele, no decorrer da vida dele, teve quase 350 patentes.
Então isso é muito importante, essa produção científica do Alfred Nobel. E uma coisa que todo mundo ouve falar do Nobel, né, é o prêmio Nobel. Né? Em todos os nossos programas aqui a gente tenta falar de alguém que ganhou um prêmio Nobel, né? Os programas passados nós falamos da Marie Curie, falamos do Linus Pauling. Linus Pauling. E por que o prêmio Nobel? Na verdade, o que aconteceu foi que a dinamite começou a ser utilizada em guerras, em conflitos. E aí isso trouxe uma tristeza muito grande, porque não era o objetivo de Alfred Nobel. Então toda a fortuna, depois que ele morreu, foi deixada para um prêmio ligado à Real Academia Sueca de Ciências, para homenagear pesquisadores da área química e física. No primeiro momento era o Nobel da Paz, né? O primeiro momento era para a paz, né? Não, o Paz acho que ele veio depois. Ele veio num momento, mas o objetivo dele era para pesquisas que trouxessem produtos que fossem utilizados em prol do bem-estar da humanidade. Fantástico. E aí, posteriormente, eu acho que, se eu não me engano, foi a Real Academia Norueguesa que instituiu o Prêmio Nobel da Paz. Acho que já na década de 60, se eu não me engano. Mas é a Real Academia que escolhe, né? Os prêmios de Química, né? O de Química e Física é a Real Academia Sueca. E posteriormente foi Medicina, Economia, entre outros, né? É pago em coroas suecas, né? Coroas suecas, opa! Mas é um fundo que o Alfred Nobel fez. O fundo que ele fez com toda a sua fortuna, que foi dedicada a isso. Então hoje os ganhadores acabam usufruindo isso em pesquisas que vão trazer algum tipo de benefício em busca da paz da nossa querida humanidade. Fantástico! Eu queria agradecer a todos. Obrigado. Agora podemos encerrar. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Certamente é uma honra ter a audiência de cada um de vocês que estão nos seguindo em todas as plataformas, pelo YouTube, Spotify, entre outros, né? Não deixe de nos seguir. Certamente isso engrandece o nosso trabalho e nos ajuda a continuar sonhando sem parar. Até mais, valeu, obrigado!